Olha, a gente vive numa avalanche de informação, né? É artigo, notícia, post, nota que a gente mesmo faz. É tanta coisa que, sério, às vezes parece que a gente vai ser soterrado. Como é que a gente acha o que importa mesmo no meio disso tudo? E mais ainda, como organizar para fazer sentido depois? Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de um material que, olha, ataca bem essa questão. É um texto acadêmico. O nome é Para Entender as Linguagens Documentárias. Pode soar meio técnico, linguagens documentárias, mas calma. A nossa missão aqui é justamente descomplicar. Vamos tentar decifrar o que são essas tais linguagens e por que elas são, assim, cruciais para organizar o conhecimento hoje em dia. Ok, vamos lá, vamos desembrulhar isso. Para começar, acho que a gente tem que encarar o problema de frente, né? A tal da explosão informacional. O volume de coisa nova que aparece, principalmente na ciência, cresceu, nossa, demais. Só para ter uma ideia histórica, as primeiras revistas científicas, tipo a Philosophical Transactions lá em Londres, ou o Journal des Savants na França, elas surgiram por volta de 1665. Mas o ritmo depois acelerou muito. Tem estimativas que falam que, ali do meio do século XVIII para frente, a quantidade de publicação científica começou a dobrar, a cada 15 anos. Exato. E esse crescimento, ele não é só um número, né? Ele tem consequências práticas, assim, enormes. Pensa só, se em 1938 a gente tinha umas 33 mil revistas, nos anos 60 já falavam em quase 60 mil, publicando tipo 1 milhão de artigos por ano. E hoje, é simplesmente impossível para qualquer pessoa acompanhar tudo, nem na própria área. Isso acabou forçando a criação de coisas novas, tipo publicações secundárias, sabe? Resumos. Ah, tipo um resumo do resumo. Isso, e até terciárias, que são índices desses resumos. Camadas e mais camadas tentando organizar o caos. E quais são os efeitos mais, digamos, estranhos desse excesso todo? Olha, um dos fenômenos mais doidos é o da redescoberta. Com tanta coisa espalhada, difícil de achar, às vezes fica literalmente mais fácil, mais rápido, para um pesquisador redescobrir algo do zero. Não acredito. Do que fazer aquela busca super completa para ver se alguém já publicou. Imagina o desperdício de tempo, de dinheiro, de esforço. É a desorganização custando caro, sabe? Para o avanço do conhecimento mesmo. É um paradoxo, né? Tanta informação que a gente acaba refazendo o trabalho porque não acha que já existe. Precisamente. E outra coisa que veio junto foi a superespecialização. Como ninguém dá conta de um campo muito grande, o pessoal foi focando em nichos cada vez menores. Claro que hoje tem uma reação, né, buscando mais interdisciplinaridade, mas a especialização ainda é forte. E tem também a obsolescência rápida. A informação fica velha muito depressa. Teve um físico e historiador da ciência, o De Sola Price. Ele calculou uma coisa chamada coeficiente de imediatismo. Basicamente é assim: se a informação dobra a cada 15 anos, metade do que existe no fim desses 15 anos foi produzido naquele período. Espera aí, como assim? Quer dizer que metade do que a gente sabe hoje pode estar ultrapassado em 15 anos. É isso? Em média, sim. E pensa em áreas como computação, que evoluem muito rápido. A informação pode dobrar a cada 4, 5 anos. Aí essa taxa de obsolescência é brutal. Boa parte do que é de ponta hoje, daqui a pouco já é história. Não que o antigo seja inútil, claro, mas o volume de novidade é avassalador. Fica claro que não dá para acompanhar tudo. É nesse cenário meio caótico que surge a necessidade de uma área para organizar isso, certo? A tal da documentação. Exatamente. A documentação nasce daí, dessa urgência de botar ordem na casa, né, no caos informacional. E o processo tem umas etapas-chave. Primeiro, coletar os documentos, o que já é complicado, porque tem as fontes formais, como tipo artigo de revista, mas tem também a tal literatura cinzenta, sabe? Relatório interno, tese não publicada, essas coisas. Entendi. Coisas que não estão no circuito comercial normal. Isso. Depois vem o controle, o registro, que é descrever o documento, o autor, título, ano, a ficha que a gente conhece, e o ponto crucial, analisar o conteúdo.
É aí, na hora de dizer sobre o que aquele documento fala, que a linguagem entra com tudo. E aí que chegam as estrelas do nosso papo de hoje. As linguagens documentárias. As LDs. Acertei? Isso mesmo. As LDs são sistemas de signos. Podem ser palavras, códigos, símbolos, que não surgem do nada como a nossa língua materna. Elas são construídas com um propósito bem específico: representar o conteúdo dos documentos para facilitar a indexação. Indexar é tipo... Organizar. organizar, guardar e, o mais importante, recuperar de novo. Achar de novo quando precisar. Tá, entendi. Mas qual é a grande diferença, então, entre essas LDs e a língua que a gente usa aqui agora, para conversar? A língua natural, a LN. A diferença é fundamental. A língua natural, tipo português, ela evolui sozinha, organicamente, né? Ela é super rica, flexível, mas também cheia de ambiguidade, de sinônimo, de palavra com vários sentidos, a tal da polissemia. A LN tem os mecanismos muito sofisticados para a gente combinar as coisas, criar frases, né? Gramática, sintaxe. A gente cria infinitas frases com um monte de nuance. A LN é meio virtual, no sentido de que as regras, muitas vezes, a gente aprende usando. Elas não são todas escritas no manual. Já a linguagem documentária, não. Ela é um artefato, foi construída. As regras dela são explícitas, tem que seguir direitinho. O vocabulário é controlado. A ideia é tirar a ambiguidade, a polissemia. Fazer cada termo significar, idealmente, uma única coisa: univocidade. Uma palavra, um sentido. Só. Exato. E os jeitos de combinar os termos para falar de assuntos complexos, eles são geralmente mais limitados, mais precários, se a gente comparar com a riqueza da LN. São ferramentas práticas, sabe? Não são línguas para fazer poesia. Entendi a diferença. A LN é fluida, orgânica. A LD é controlada, construída. Mas qual o papel dela exatamente nesse processo todo de organizar a informação? Pensa na LD como se fosse uma ponte. Ou talvez um tradutor universal. De um lado, a gente tem os documentos, quase todos escritos em língua natural. Do outro, tem as pessoas buscando informação, fazendo perguntas, também em língua natural. Certo. Só que a LD do documento e a LD da pergunta podem usar palavras diferentes para a mesma coisa, ou a mesma palavra com sentidos diferentes. Aí complica. A LD entra no meio. Ela traduz tanto o conteúdo do documento quanto a pergunta do usuário para um sistema único, controlado, preciso. Isso aumenta muito a chance de dar match, de encontrar o que se procura. Essa ideia de tradução é boa. E tem algum jeito mais estruturado de pensar nos componentes de uma LD? Como ela é feita por dentro? Tem sim. Um estudioso francês, o Jean-Claude Gardin, ele deu uma ideia útil. Ele disse que uma LD que funciona bem tem 3 coisas essenciais. Primeiro, um léxico, o conjunto de termos escolhidos controlados. Segundo, uma rede paradigmática, que define as relações de significado mais importantes entre esses termos. Tipo hierarquia, sabe? Animal, mamífero, cachorro. Tipo um mapa de como as palavras se relacionam no significado? Isso. E terceiro, uma rede sintagmática, que são as regras de como combinar os termos para falar de assuntos mais complexos, tipo a gramática da LD. Basicamente é isso, as palavras certas, um mapa de relações entre elas e regras para juntar tudo. Ok, então não é só uma lista de palavras, é um sistema com estrutura. E é aí que fica interessante mesmo. Como essa estrutura funciona na prática? Para organizar os conceitos. O coração de uma LD bem feita, o que segura tudo, é o que a gente chama de sistema nocional. Antes mesmo de escolher as palavras, a gente precisa mapear os conceitos importantes de uma área e definir como eles se relacionam. Pensa nisso como o esqueleto lógico da linguagem. Sem um sistema nocional claro, a LD seria só um monte de termo solto, subjetivo. Não ia funcionar direito. Ele garante a coerência. E como esse mapa de conceitos, esse tal sistema nocional, aparece na estrutura da LD?
Que tipos de relações ela usa para conectar as coisas? Principalmente dois tipos grandes, as relações hierárquicas e as não hierárquicas, que a gente chama também de associativas ou sequenciais. As relações hierárquicas são tipo uma árvore genealógica dos conceitos. Elas mostram níveis, do mais geral para o mais específico e vice-versa. Ajudam a navegar. Árvore genealógica. Como assim? Tem dois subtipos principais aí dentro. O primeiro é a relação genérica, é a relação de ser um tipo de. Por exemplo, embarcação. É um termo genérico. Aí, iate, canoa, navio são termos específicos. São tipos de embarcação. Entendi. A lógica é, poldo iate é uma embarcação, mas nem toda embarcação é um iate, certo? Em ferramentas como os tesauros, que são um tipo bem comum de LDI, essa relação aparece com códigos tipo TG, termo genérico, e T, termo específico. Ajuda quem está buscando ampliar ou a fechar mais a pesquisa. O segundo tipo hierárquico é a relação partitiva. Essa indica a relação de ser uma parte de. Por exemplo, navio é o todo, casco, convés, mastro são partes do navio. Ah, tipo peça de um quebra-cabeça? Exatamente. Ajuda a entender como algo é composto. Alguns sistemas usam códigos para isso também, tipo TGP, termo genérico partitivo, e TEP, termo específico partitivo. Mas a ideia é essa, mostrar uma relação de estrutura, de pertencimento. Entendi as hierarquias. Dá para subir e descer na árvore dos conceitos ou desmontar a coisa nas partes dela. E as outras relações, as não hierárquicas. Essas são as relações associativas. Elas conectam termos que não são nem tipo, nem parte um do outro, mas que têm uma relação importante naquele assunto. São conexões mais laterais, vamos dizer assim, entre conceitos que costumam aparecer juntos ou que um influencia o outro. Nos tesauros, o código é geralmente TR, de termo relacionado. Pode dar uns exemplos dessas conexões laterais? Fiquei curioso. Claro. Elas podem indicar um monte de coisa. Por exemplo, causa e efeito tipo febre TR infecção. Ou processo e agente, controle de temperatura TR termostatos. Matéria-prima e produto, bauxita TR alumínio. A ação e paciente, tipo vacinação TR doenças infecciosas. Conceito e propriedade, metais TR condutividade elétrica. É bem variado. Entendi. A função do TR é basicamente sugerir. Olha, talvez você queira ver isso aqui também. Ele te ajuda a explorar o assunto em volta, a achar coisas conectadas que talvez você não tivesse pensado. É um veja também esperto dentro da própria estrutura da LD. Essa estrutura toda é muito engenhosa, né? Cria um verdadeiro mapa do conhecimento. Mas voltando à comparação com a nossa língua do dia a dia, como é que essas LDs lidam com os problemas da língua natural? Aquelas palavras com vários sentidos, ou várias palavras para a mesma coisa. A nossa língua é cheia dessas armadilhas, né? Esse é o ponto central. E a solução para isso é o que a gente chama de controle de vocabulário. É aqui que a LD realmente doma a língua natural, sabe? Tira a fluidez que atrapalha a imprecisão. O objetivo é transformar as palavras da LN, que podem ser vagas, ambíguas, ter vários sentidos, nos termos da LD. E os termos da LD precisam ser, dentro daquele sistema, unívocos, um sentido só, bem claro, precisos e usados sempre do mesmo jeito, consistentes. E como é que se faz isso na prática? Pega uma palavra tipo, sei lá, planta. Pode ser a da natureza ou a do prédio, né? Exato! Esse é o problema clássico da polissemia. Uma palavra, vários sentidos. E de forma mais geral, da ambiguidade, quando algo pode ser entendido de mais de um jeito. Na nossa conversa, o contexto resolve, né? Comi uma manga versus rasguei a manga da camisa. Tranquilo. Mas num sistema de busca, num índice, a palavra solta, manga ou planta é um problema enorme. A LD tem que tirar essa ambiguidade. E como ela faz? Uma técnica muito usada é colocar um qualificador entre parênteses. Manga, fruta e manga, vestuário, ou planta, botânica e planta, arquitetura. Outro jeito é usar a própria rede de relações. Se o termo planta está ligado à fotossíntese, fica claro qual é. Também se usa muito as notas de escopo, que são tipo mini definições, para dizer, olha,
Aqui, nesse sistema, esse termo significa isso. É sempre a busca pela univocidade. Pensa na química. Na rua a gente fala ferro, água, pode ter vários sentidos. Na LD da química é FeH2O, sem ambiguidade. Ok, entendi como resolvem as palavras com muitos sentidos. E o contrário, muitas palavras para a mesma coisa, tipo carro e automóvel, ou dor de cabeça e cefaleia. Aí a gente tem a sinonímia. Na língua natural, a gente usa sinônimos o tempo todo, né? Para não repetir palavra, por estilo, por preferência. Mas para o sistema de busca, isso também é um problema. Imagina, metade dos artigos sobre dor de cabeça usa dor de cabeça, a outra metade usa cefaleia. Se a pessoa busca só por um deles... Ela perde metade das coisas. Nossa, faz todo sentido. Exato. E como a LD resolve isso? Ela não proíbe os sinônimos, mas ela controla. Ela escolhe um termo para ser o preferencial, o descritor oficial daquele conceito no sistema. Todos os outros sinônimos ou quase sinônimos são listados como não preferenciais, e eles só servem para apontar para o termo escolhido. Ah, então tem uma indicação? Tem. É a relação de equivalência. Nos tesauros usam códigos como use, que diz use este termo no lugar daquele, e o P, usado para, que fica embaixo do termo preferencial, listando sinônimos dele. Por exemplo, embaixo de cefaleia, o preferencial, teria lá UP, dor de cabeça. Aí, se alguém busca por dor de cabeça, o sistema é inteligente. Ele sabe que tem que procurar pelos documentos marcados com cefaleia. Então, o sistema meio que força uma padronização na hora de descrever e na hora de buscar. Exatamente. Isso garante duas coisas super importantes. Primeiro, consistência na indexação. Quem está descrevendo o documento usa sempre o mesmo termo preferencial. E segundo, ajuda muito na busca para o usuário. Mesmo que ele use um sinônimo mais comum, o sistema consegue direcionar para o lugar certo. Ele conecta a linguagem solta do usuário com a linguagem controlada do sistema. Entendi. As LDs são tipo um filtro super rigoroso e um tradutor ao mesmo tempo. Elas colocam ordem, clareza, consistência onde a língua natural é mais fluida, rica, mas também meio caótica, para organizar as coisas de forma precisa. Tá, e o que tudo isso significa na prática, para quem está lá na ponta? Buscando informação, tentando aprender algo. Por que a gente deveria se importar com essa engenharia invisível toda? Olha, o impacto é direto e enorme, mesmo que a gente não perceba no dia a dia. As linguagens documentárias são, basicamente, a espinha dorsal de quase todo o sistema eficiente de busca e organização de informação que a gente usa. Pensa nos catálogos de biblioteca, nas bases de dados científicas enormes, tipo PubMed, Cielo, nos sistemas de gestão de conhecimento dentro das empresas, até, de certa forma, na classificação de produtos numa loja online gigante. Tem alguma lógica de organização ali por trás. Quer dizer que quando a gente faz uma busca numa base de dados e ela traz resultados que fazem sentido ou sugere outros termos, tem uma LD trabalhando ali nos bastidores. Com certeza. Sem uma LD por baixo, a busca seria muito mais na base da sorte, sabe? Só coincidência de palavra-chave. Isso traria muito ruído, um monte de resultado que não tem nada a ver, por causa da polissemia, e muito silêncio, um monte de coisa importante que a gente perderia por causa de sinônimo ou variação de termo. Entendi. As LDs permitem fazer buscas por conceito, não só por palavra. Elas ajudam a achar informação sobre um assunto, e não só documentos que contêm uma palavra específica. Isso economiza um tempo gigantesco e aumenta muito a qualidade do que a gente encontra. E dá para pensar em exemplos mais do dia a dia. Tipo, sei lá, o jeito como a gente organiza fotos com tags ou usa hashtags. Tem a ver. Tem uma relação conceitual, sim. Claro que criar tag ou hashtag geralmente é mais livre, né? Não segue um LD formal, super rigorosa. Mas a intenção é a mesma. Usar termos que a gente escolhe e reutiliza as tags, as hashtags para agrupar e depois achar informações, fotos, posts sobre o mesmo assunto. Uma boa organização pessoal de tags ou uso consistente de hashtags numa comunidade funciona como uma espécie de LD informal. Facilita organizar e achar depois.
Entender como as LDs funcionam pode até ajudar a gente a usar melhor essas ferramentas mais simples. E se a gente conectar isso com o quadro geral lá do começo, as LDs são ferramentas-chave para a gente conseguir lidar com essa explosão de informação. Elas são essenciais para preservar o conhecimento que a gente acumulou de um jeito organizado, para tornar esse conhecimento acessível de forma eficiente. E para permitir que a ciência e a sociedade consiga construir em cima do que já foi feito, evitando aquela redescoberta que é cara e frustrante. Elas são parte da infraestrutura do conhecimento mesmo. Fantástico. Então, resumindo a ideia central, linguagens documentárias não são línguas comuns. São sistemas artificiais, construídos com cuidado, com vocabulário controlado, relações definidas. Elas agem como tradutoras e organizadoras. Pegam um conhecimento humano que está expresso em língua natural com toda a riqueza e ambiguidade dela e transformam em informação organizada, padronizada, recuperável. São uma resposta técnica bem sofisticada para o desafio de navegar nesse mar de informação que a gente vive hoje. Para a gente fechar a nossa análise, queria trazer um ponto que o texto menciona e que, olha, me deixou pensando bastante. Ele diz que toda linguagem documentária, justamente por ser uma construção, acaba representando um ponto de vista particular sobre a realidade. O jeito como ela organiza os conceitos, qual termo ela escolhe como principal, que relações ela define, tudo isso são escolhas. E essas escolhas, segundo o texto, vêm de convenções culturais, de lógicas específicas, dos objetivos de quem criou o sistema. Uma LD nunca é um espelho neutro da realidade. Ela é um modelo, uma representação. E como todo modelo, ela simplifica e estrutura a realidade seguindo certos critérios. Se você mudar a hierarquia ou as associações, você pode mudar o jeito como as pessoas entendem as conexões dentro de uma área. Pensando nisso, fica a pergunta, né? Como será que a própria ferramenta que a gente usa para organizar a informação, a LD, pode, talvez sutilmente, influenciar quais conhecimentos ficam mais visíveis, mais fáceis de achar, de conectar, e quais, talvez por não se encaixarem tão bem naquela estrutura específica, acabam ficando meio à margem, menos acessíveis. E super relevante. O jeito como a gente classifica e relaciona as coisas inevitavelmente dá destaque para certos aspectos e conexões e deixa outros mais apagados. Não é que tenha uma intenção ruim por trás necessariamente, mas é uma consequência de organizar. Refletir sobre isso lembra a gente que mesmo as ferramentas que parecem só técnicas, como as LDs, têm dimensões sociais e epistemológicas. Elas ajudam a moldar, de alguma forma, como a gente acessa e percebe o conhecimento coletivo. Sem dúvida. Algo para a gente pensar sobre o poder que está ali implícito na própria organização da informação. Uma ótima reflexão final para essa nossa exploração.